Então eu sempre parto do pressuposto de que eu preciso entender a lógica que os autores tinham para escrever aquele livro para que eu consiga degustar melhor o que ele está nos ensinando. Por vezes a gente lê livros mais técnicos que eles não têm uma preocupação em criar uma lógica de raciocínio. As nossas reações ao mundo e ao entorno não são um reflexo do que está acontecendo hoje, mas um reflexo justamente das experiências vividas. Os Clontes aqui, eles querem trazer nessa introdução essa mesma lógica de apontar que a forma com que nós lidamos com o dinheiro, ela na verdade é um reflexo de todo esse aprendizado. Se a gente simplesmente olha por esse lado, não é culpa minha, muitos que não têm autocobrança vão lavar as mãos. Conhecimento, informação, não basta. Não basta você saber. Uma pergunta que é extremamente recorrente. Jéssica, por onde devo começar? Qual é o livro que realmente vai fazer com que eu inicie a mudança comportamental que eu preciso e melhore as minhas decisões com o meu dinheiro? E eu sei que gera, né, essa dúvida, porque se a gente for olhar o Rápido e Devagar, que é um livro que eu falo sempre, o Misbehaving, que é do Richard Thaler, todos esses livros eles acabam sendo um pouco mais teóricos e com muito embasamento científico. Mas para quem não tem uma familiaridade muito grande com esses conceitos, acaba que gera um certo distanciamento, assim, é como se eu lesse aquilo, mas eu não consigo ver a aplicabilidade real na minha vida e nas mudanças que eu preciso implementar para que as minhas decisões se tornem melhores. E aí, hoje eu decidi fazer um episódio falando do livro que eu te sugiro ser o seu primeiro livro em relação a comportamento financeiro. Sem dúvida nenhuma, é um livro que vai te gerar muitas e muitas reflexões e, a partir dessas reflexões, também mudanças de comportamento. E ele é muito prático e muito didático, portanto, ele vai te ajudar, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Este livro é A Mente Acima do Dinheiro. Então, o episódio de hoje é dedicado a falar sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro. Falar sobre qual é a estrutura do livro, quais são os principais ensinamentos e o que a gente pode levar desse livro para as nossas vidas, e também com o objetivo de te incentivar a ter este livro como o seu primeiro livro a tratar sobre finanças comportamentais e comportamento financeiro. Espero de coração que seja bem proveitoso para você, porque quando eu li esse livro, eu realmente olhei para ele e disse assim, nossa, aqui temos um livro que consegue abranger um número de pessoas que outros livros não conseguem, justamente por essa facilidade na leitura, por o nível de comparações e de exemplos práticos que ele traz, e também o que a gente pode ter de exercícios ali para aplicar nas nossas vidas. Então eu julgo ser realmente um livro ao qual você deve iniciar, e o objetivo desse episódio aqui é discutir esse livro e também te incentivar a lê-lo, porque tenho certeza que vai te ajudar. Enfim, sem mais delongas, estamos no nosso 88º episódio do podcast Mais Que Finanças, acho que é isso. E hoje, né, com este tema, o livro A Mente Acima do Dinheiro. Se você ainda não me conhece, sou Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um episódio novo, alguns às vezes um tanto diferente, como esses de livros, né, que eu tenho introduzido, mas num geral eu sempre busco o que há de mais novo dentro das finanças comportamentais e trago para cá de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Enfim, vamos entender qual era o objetivo do livro e por que eu julgo ser um livro interessante. A primeira coisa que a gente tem que entender, os escritores do livro são pai e filho, né? Então, eles escreveram esse livro com base na expertise deles como pesquisadores. Eles são pesquisadores, têm PhD, têm um instituto nos Estados Unidos de terapia financeira, então eles são bem ativos, não só do ponto de vista teórico e acadêmico, quanto também do ponto de vista bem prático de atendimento. Eles têm uma clínica nos Estados Unidos, têm um instituto, eles fazem formações, eles são bem renomados nessa área. E o livro, eles trazem muito esses aspectos de... Só para você entender, né, a estrutura do livro, ele sempre traz o aspecto técnico e ele simplifica aquele aspecto técnico
com um exemplo de algum cliente deles, de alguma situação. E depois ele traz, no final do livro, as conclusões. Então, isso é bem interessante. Críticas iniciais ao livro. Como ele é um livro extremamente didático, como ele é um livro que foi escrito para ser lido por pessoas completamente leigas e gerarem impacto, nós não podemos esperar que um livro desses seja completamente fidedigno ao que é a teoria, ao que é a ciência propriamente dito, sabe? Ele é um livro que ele abre mão desse preciosismo técnico para tornar o livro acessível. Então tem muitas coisas ali que por vezes eu olho e digo assim, isso aqui é tipo, simplificou demais, sabe? Ou isso aqui é uma viagem que ainda não tem tanta comprovação científica assim. Mas eles realmente construíram o livro e escreveram o livro nessa perspectiva. Então, sempre quando a gente vai ler alguma coisa, a gente não pode ler com a crítica do que nós achamos que seria o certo, né? A gente tem que olhar pelos olhos daqueles autores e pensar qual era o objetivo desses autores. Bom, esse livro atendeu aos objetivos dele. Me gusta, no sentido assim, é um tipo de leitura que eu acho incrível e maravilhosa. Não, eu prefiro livros mais técnicos. Mas, diante do que eles se propuseram, eu realmente acho que seja um livro para que qualquer pessoa consiga ler e vai gerar reflexões importantes. É por isso que eu indico que comece por ele, porque ele vai em algumas feridas, assim, bem pontuais, gerando essas reflexões, e isso eu acho muito bacana. Então, não é um livro extremamente técnico, ele realmente abre mão do rigor científico por tornar o livro acessível. Uma outra crítica que eu faço, e que mais uma vez é uma crítica muito relacionada com a minha perspectiva, é que por vezes ele pega algumas estratégias ali para discutir, que são estratégias meio que eu já falei, né? Pouco validadas, mas que também, assim, meio que soam superficiais demais. Mas, mais uma vez, é um livro que realmente vai propiciar você se autoanalisar. Então, este é o objetivo que fez com que eu olhasse para esse livro e dissesse assim: faz sentido eu indicar esse livro, mesmo que ele não tenha um rigor tecnológico não é, um rigor científico tão grande, certo? Feito esses adendos que eu acho importante, vamos entender o livro em si, o que traz o livro, quais são os aspectos que ele discute. Como sempre, né? Se você já assistiu outros episódios meus aqui sobre como eu leio livros, você já sabe como funciona a minha dinâmica de explicar algum livro aqui. Então, eu sempre parto do pressuposto de que eu preciso entender a lógica que os autores tinham para escrever aquele livro para que eu consiga degustar melhor o que ele está nos ensinando. E esses autores, eles construíram o livro de uma forma que eu particularmente acho muito interessante. Por vezes a gente lê livros mais técnicos que eles não têm uma preocupação em criar uma lógica de raciocínio. Eles simplesmente vão trazendo conceitos, mas eles não atam esses conceitos, sabe? E nesse livro eles atam os conceitos. Por quê? Ele separa o livro em 3 grandes partes. Na primeira parte, ele tem o compromisso de explicar qual seria a origem dos nossos comportamentos financeiros. Então, como que aprendizados, vivências, coisas que tu olhou lá na tua infância, como que aquilo foi moldando o teu comportamento ao longo da tua vida? E este moldar, inclusive, ele sinaliza alguns aspectos que a gente logo já vai entrar nessa parte, relacionado ao cérebro, como o nosso cérebro funciona, como lidamos com o estresse, enfim, ele vai discorrer sobre esses temas. E aí ele tem todo este capítulo 1 para olhar e dizer assim, isso aqui é a raiz do nosso comportamento. Depois de olhar para a raiz do nosso comportamento, ele diz, na parte 2, né? Bom, a partir da raiz, como que isso vai repercutir realmente em comportamentos? Como que aquilo que nós aprendemos no capítulo 1, na parte 1, vai ser empregado no nosso dia a dia e gerar comportamentos financeiros disfuncionais?
E aí, toda a parte 2 do livro tem uma preocupação em descrever o que ele chama de distúrbios financeiros. Então, ele vai falando sobre como aqueles aprendizados, que são os flashpoints financeiros, logo eu vou explicar do que se trata, como esses aprendizados foram repercutindo nas nossas decisões e consolidando nossos comportamentos, e esses comportamentos, muitas vezes, comportamentos disfuncionais. Então, ele vai discorrer sobre vários comportamentos disfuncionais e como que cada um desses comportamentos acaba direcionando a forma com que a gente lida com o dinheiro. Na parte 3, ele começa a trazer soluções. Então, ele vai desde a raiz do problema, as consequências do problema e as soluções. E aí, na parte 3, ele trata das soluções. Quais são as estratégias que nós podemos implementar, ou exercícios que você mesmo, ao ler o livro, consegue fazer, que vão fazer com que você comece a repensar algumas coisas e, consequentemente, mudar teu comportamento. Então, essa é a estrutura base do livro que eu sempre olho, né? Qual é a estrutura base do livro? Então, são 3 partes do livro. Primeira, como que são consolidados os nossos comportamentos, nossos aprendizados. Quais são, a parte 2, quais são os comportamentos realmente executados. A parte 3, as soluções. Então, essa é a estrutura base do livro. E a partir dessa estrutura base, que a gente olha e entende, bom, já sei o que ele tem de objetivo, né? Eu sei que ele parte do problema e vai trazer as soluções. Eu acho isso muito bacana e eu acho essa preocupação muito importante. É uma preocupação genuína de realmente trazer um início, meio e fim. E esse início e meio e fim faz com que a gente realmente olhe para o livro com um olhar de terminei de ler e aprendi realmente alguma coisa, porque eu parti, né, de uma introdução e fui para a resolução. Quando a gente olha uma estrutura assim, metodologicamente, isso é muito interessante, porque segue uma veia de funil. Se você pensar, muitos livros não seguem essa veia de funil, e eu acharia interessante que todos os seguissem. O que é essa veia de funil? Eu parto de um tema extremamente complexo, de um tema extremamente abrangente, bem abrangente, e eu vou afunilando esse tópico. Então, eu parto do geral e vou indo para o específico, trazendo soluções. Isso é o que eles fazem nesse livro, e isso torna muito interessante. Partindo, né, dessa estrutura base, eles começam a introdução. Eles não explicam essa estrutura base, né? Eu que estou explicando aqui porque realmente eu sempre faço esse exercício ao ler um livro. Eu vou pegar o sumário, eu vou ler o sumário, eu vou ler a introdução, dou uma folhada mais ou menos no livro para entender essa dinâmica. Alguns livros é mais fácil de entender a dinâmica do autor, outros menos, porque não tem esse funil muito bem desenhado. Este livro tem um funil muito bem desenhado, então você já sabe o que espera ao ler e ao seguir todas as etapas. Bom, feita essa análise inicial e compreendido qual é o direcionamento que o livro vai dar, nós vamos para a introdução. E a introdução do livro é meio que um resumo geral do livro. E realmente, assim, uma introdução bem construída, sabe? Por quê? Porque nessa introdução, ele traz várias reflexões sobre como nós mesmos nos analisamos. Nós temos uma tendência enorme de olhar para o nosso comportamento e dizer assim, nossa, olha só, todo mundo consegue, menos eu devo ter algo errado comigo. Enfim, a gente acaba se cobrando muito, né, a respeito dos nossos erros de comportamento. E eu não acho que isso esteja errado, sabe? Esses dias até eu na mentoria, o pessoal dizendo assim, nossa, eu me cobro muito, eu me sacrifico, eu não sei o quê. E sinceramente, assim, se eu for comparar pessoas que se cobram muito com pessoas que não se cobram nada, os resultados das pessoas que se cobram muito, isso aqui é o meu achismo, não é ciência, não tenho comprovação científica disso. Isso é o meu achismo. O que eu percebo é que as pessoas que se cobram mais, elas conseguem colher melhores resultados, porque elas se cobram e elas agem. Pessoas que não se cobram acabam sendo muito flexíveis com o seu próprio comportamento, sabe?
Ai, tudo bem se eu não fizer hoje. Ai, tudo bem se eu não estudar. Ai, tudo bem se eu não comer direito. E esse tudo bem, tudo bem, tudo bem vai gerando uma zona de conforto que depois ela não consegue se desprender daquela zona de conforto. E aí ela consegue menores resultados. Só que daí nós temos um problema, né? Quando a gente se cobra muito, temos o benefício de que alcançamos resultados melhores. E por que temos? Porque eu tô me colocando nesse bolo aí, eu me cobro muito mesmo, e eu acho que essa autocobrança foi muito positiva na minha vida. Qual o prejuízo? Por vezes, e a maturidade tem me dado isso, mas até então eu me cobrava tanto que eu me judiava, sabe? Num nível de que me gerava uma pressão psicológica muito grande, que me dava mais ansiedade, me dava mais ataque cardíaco, me dava menor, às vezes, capacidade de raciocínio. E aí, o que a maturidade tem me dado é lidar com essas coisas e com essa autocobrança de uma forma mais leve. É ser mais realista com as exigências que eu faço comigo mesma. Então, eu tenho este objetivo, tá? Mas esse objetivo é factível? Ou tu está extrapolando a sua capacidade de entrega e depois você vai se frustrar? Então, hoje em dia, eu crio perspectivas mais realistas. E o que o livro traz, e assim, sempre eu vou extrapolando o livro, porque se eu vou só discutir o livro, então você pega o livro e lê, né? Eu vou trazendo aqui os insights do livro, mas introduzindo reflexões que eu julgo importante, porque senão, se fosse só fazer um resumo completo do livro, você pega um audiobook do livro, em resumo, né? E tá resolvida a sua vida. Então, meu objetivo é realmente trazer mais reflexões, além do que tem ali no livro. E aí, por que que eu tô trazendo essa parte, né? Porque o que ele diz, assim, que essa autocobrança, por vezes, ela é muito danosa, porque a pessoa, ela acaba ficando nesse nimbo de automutilação quase, sabe? Ela fica se criticando, se criticando, se criticando. Eu não consigo, deve ter algo de errado comigo. A culpa de tudo que acontece com o meu dinheiro é minha. E aí ele diz que, na verdade, ele até usa um termo, né? A grande mentira. Que a grande mentira seria as pessoas acharem que a forma com que elas se comportam é justamente culpa delas. Quando, na verdade, a forma que você se comporta com o dinheiro, a forma que eu me comporto no dinheiro, na realidade é um resultado de tudo aquilo que nós aprendemos. Não que nós não tenhamos que ter autorresponsabilidade. E aí eu acho que isso o livro peca, né? Porque se a gente simplesmente olha por esse lado, não é culpa minha, muitos que não têm autocobrança vão lavar as mãos. Se não é culpa minha, é assim mesmo. Quantas pessoas tu conhece que não fazem isso, né? Não é culpa minha, eu aprendi assim, então tá bom, deixa assim, tá tudo certo. E não é por aí que a gente tem que ir. O lado que nós temos que ir é entender, tá? Não é culpa minha, no sentido de eu faço porque eu quero. Aí eu não faço a minha gestão financeira porque eu não quero fazer. Não, na verdade, tu quer fazer. Na verdade, tu gostaria de fazer, só que você não consegue. E este não conseguir pode ser que esteja muito alicerçado em tudo que você aprendeu, nas suas experiências que você teve na sua infância, e isso tem feito com que o teu comportamento acabe se tornando um comportamento de fuga das suas finanças. E aí você vai ter que olhar para isso. Então essa introdução que ele discute é exatamente isso, assim, que muitas vezes as pessoas acham que a culpa é delas e que isso é uma grande mentira, porque embora precise ter essa autorresponsabilidade, o comportamento é um resultado daquilo que você aprendeu. E ele não cita, mas tem um livro que eu gosto muito, que tem o título O que aconteceu com você? Ele fala principalmente sobre grandes traumas e como que esses grandes traumas eles vão gerar de repercussões na nossa vida. E ele conta um trauma que uma pessoa viveu, que foi para a guerra do Vietnã, voltou para os Estados Unidos, sobreviveu à guerra, mas que em dado momento, né, fazendo muita terapia e tal, em dado momento ele está na rua e passa uma moto.
E a moto faz aqueles barulhos, assim, de ligar e desligar, sabe? Que dá aquele pum. Não sei como é que é o barulho. Mas pelo que o Guilherme já me explicou, a moto, ele desliga a moto com a moto andando e daí ela dá um estouro. Quando deu esse estouro, ele estava caminhando na rua, se atira no chão, assim, com muito medo e fica meio paralisado. Ele estava com a namorada, meu Deus, o que que tá acontecendo? Enfim, passa um periodinho, assim, uns minutinhos e ele se recompõe e diz, nossa, é como se eu tivesse escutado os tiros no Vietnã. E aí aquilo gerou uma resposta comportamental completamente automática. Ele se atirou no chão. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque lá, nesse livro, o que aconteceu com você, ele discorre sobre o fato de que as nossas reações ao mundo e ao entorno não são um reflexo do que está acontecendo hoje, mas um reflexo justamente das experiências vividas. E quando a gente pega esse exemplo desse soldado que foi para a guerra do Vietnã, fica muito claro, né? Porque ele se atirar no chão em um ato de defesa, com o barulho da moto, não tem nada a ver com aquela circunstância, mas tem a ver com o que ele experienciou no passado e o que aquele tipo de barulho desencadeia de memórias que vão fazer com que ele haja de determinada forma que nada tem a ver com aquela circunstância, mas o que ele aprendeu sobre aquele barulho. E aí ele reage de uma forma automática. O pai e filho, né, os clones, os clones aqui, eles querem trazer nessa introdução essa mesma lógica de apontar que a forma com que nós lidamos com o dinheiro, ela na verdade é um reflexo de todo esse aprendizado e não está vinculada necessariamente com o que nós estamos vivendo naquele momento, mas com o que nós aprendemos. E na introdução ele já começa a mostrar a dinâmica que ele vai ter no livro, que é trazer um conceito e um exemplo prático, trazer um conceito e um exemplo prático. Eu não vou ficar, né, falando vários dos exemplos práticos que ele trouxe no livro, porque senão eu daria muito spoiler e também ficaria maçante, né, contando sempre micro-histórias, assim. Mas só para vocês terem uma ideia de como que ele faz essa lógica. Ao discutir esses aspectos de que, olha, as nossas experiências modulam o nosso comportamento, ele conta 5 histórias. E uma delas é da Brigitte. A Brigitte, ela foi dada para um orfanato, para ser adotada. E aí, ela mudou até os seus 5 anos de vários orfanatos. Tipo, trocava de um orfanato para outro, trocava de um orfanato para outro. E aí ela até coloca ali na descrição, olha, nem tirava mais as malas, porque a qualquer momento poderiam me trocar novamente. Aí ela é adotada. Adotam a irmã dela e aí depois pegam ela para que elas fiquem juntas. Só que a família, embora muito amorosa, a família que ela pegou, era uma família com problema financeiro. E existia um medo, né? Que era um medo meio que dito pela família todo o tempo, de serem despejados da casa. Então ela passou a infância inteira, primeiro nos orfanatos, né? De orfanato para orfanato. E depois ela passou um bom tempo com a mãe dela dizendo: nós podemos ser, a qualquer momento a gente pode ser despejado, a gente pode ser despejado, pode despejar. Isso foi gerando um medo muito grande nela. E aí o que aconteceu na fase adulta dela? Ela começou a ter um medo muito grande de gastar qualquer tipo de dinheiro. Ela meio que ficou assim, meu Deus, eu não posso, né? Eu tenho que criar aqui uma construção de segurança gigantesca para que eu não me coloque à mercê de qualquer risco. Só que isso foi para um nível meio que radical demais. Paralelamente, a irmã dela, diferente dela, que assumiu essa postura de muito medo, a irmã dela assumiu uma postura de resposta contrária. Então, a irmã dela se envolveu com drogas, a irmã dela gastava todo o dinheiro, não tinha segurança nenhuma. Então, percebe que uma mesma situação, ela pode gerar e desencadear respostas diferentes. Por que isso acontece? Porque cada pessoa interpreta as experiências que vive de uma forma. E da mesma forma que as suas reações à sua vida hoje,
elas são um reflexo de tudo aquilo que tu aprendeu e não da situação em si, da mesma forma, a sua interpretação das situações que você vive e o significado que você atribui às coisas não é igual ao de todo mundo. Ele vai partir da tua lente, do teu olhar. Então, não são as situações em si que moldam o teu comportamento, mas é a forma com que você interpreta essas situações. Como esse exemplo, as duas irmãs, elas tiveram o mesmo tipo de vida, né? Foram para orfanato, tudo isso. Mas elas desencadearam na vida adulta reações comportamentais diferentes frente à mesma situação, frente à mesma circunstância. Então ele traz esse exemplo, e aí ele traz outros 4 exemplos, né? Tem o do Paulo, por exemplo, que é bem interessante porque ele conta que um irmãozinho dele veio a falecer ainda no parto. E que quando eles estavam na sala de cirurgia, assim, né, para fazer a cesariana, que eles ligavam pro médico, o médico não atendia, o médico não foi. E depois eles descobriram que esse médico, ele estava jogando, se eu não me engano, jogando tênis, ou não, ou aquele outro jogo. Ai, agora me fugiu o nome, que é num campo grande, golfe. Acho que era alguma coisa assim, ou tênis ou golfe, alguma coisa assim. E aí não foi atendê-los. Só que esse mesmo médico foi cobrá-los mais tarde, né? Aí chegou no seu carrão lá para cobrar os custos do hospital. E aí o Paul pega e ó, o pai do Paulo, deve ser Paulo em português, né? Mas o pai do Paul chega para ele e diz assim, viu essa situação? Esse médico, ele dá muito mais valor ao que a gente está devendo para ele. E ele não fala com essas palavras, mas dá muito mais valor ao dinheiro do que uma vida. Seu irmão está morto por causa dele. E o que que acontece? O Paul acaba assumindo isso como uma verdade absoluta. Dinheiro é ruim, dinheiro é só as pessoas gananciosas, não traz bem a ninguém, eu tenho que trabalhar arduamente, eu tenho que salvar todas as vidas que eu puder, e eu não posso desfrutar. Então ele tinha culpa, inclusive, de desfrutar do dinheiro que ele recebia, porque aquilo ali soava como se ele estivesse sendo completamente incoerente, porque o irmão dele morreu por causa de dinheiro. Então percebe assim a atribuição de significado que acaba sendo feita diante de uma experiência. E é isso que ele traz na introdução. Ele consegue, a partir desses exemplos, ir mostrando que a gente precisa entender o nosso comportamento. E a gente só vai entender o nosso comportamento na medida em que nós entendermos o que aconteceu conosco. Por isso que eu fiz esse vínculo com esse livro que aconteceu com você. Porque na medida que a gente consegue entender, nossa, eu reajo assim porque isso aqui aconteceu na minha vida, as coisas se tornam mais claras. E ao se tornarem mais claras, nos permitem com que nós possamos fazer algumas mudanças. É aquela frase que eu já falei aqui no podcast inúmeras vezes do Skinner, né? Que somos livres na medida em que sabemos o que nos controla. Se a gente não sabe que teve algum evento ou se a gente não consegue entender aquilo que nós aprendemos sobre dinheiro, nós não vamos conseguir entender o nosso comportamento. E, consequentemente, nós vamos só repetir aquele mesmo padrão sem nem pensar sobre aquilo, se está certo, se está errado, se está nos levando no caminho dos nossos objetivos ou não. E aí acaba que a gente vira um cavalo com aquele tapume no olho assim, agindo sempre da mesma forma e colhendo os mesmos resultados ruins que a gente não quer mais colher. Então, a introdução, ele discute todos esses pontos, assim, com um objetivo de gerar, inclusive, curiosidade. Nossa, que interessante! Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica. Vou mais, sabe? Assim, aquela coisa de, eu realmente preciso disso. É quase que copy, né? Na internet dizem que copy nada mais é do que a construção de um texto persuasivo para te envolver naquele texto e fazer com que você acabe comprando, por exemplo. E nesse livro eu acho que eles usaram um pouco essa técnica, assim, porque eles realmente envolvem na introdução e instigam curiosidade para que tu comece a pensar. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica e eu preciso terminar de ler esse livro. E aí tu começa a andar.
A partir dessa introdução, ele vai para a parte 1, né? E a parte 1 é justamente o que eu comentei sobre esses aspectos relacionados a essa construção, a essa estrutura base de como que nós funcionamos. E é muito interessante que ele parte da introdução, na introdução, falando que informação não basta. Eu já falei inúmeras vezes isso em posts, tem uma quantidade de artigos gigantesco quando trata de alfabetização financeira, apontando que a alfabetização financeira, você já deve estar cansado de saber, incorpora atitude, comportamento e conhecimento, certo? Atitude, tuas crenças, tua perspectiva, o que você atribui de significado às coisas, comportamento, atuação, conhecimento que você sabe. E quando a gente olha os estudos que avaliam qual é o impacto desses fatores na construção da alfabetização, sempre o que tem menor força de associação, né, o menor, uma força menor em termos de influência real, é justamente o conhecimento. O que mais importa é atitude e comportamento. E aí ele inicia o livro justamente falando sobre isso. Conhecimento, informação, não basta. Não basta você saber tudo sobre finanças, que isso não vai mudar o teu comportamento. Porque se isso fosse suficiente, qualquer pessoa que sabe que precisa economizar, que sabe que precisa montar uma reserva de emergência, que sabe que precisa construir patrimônio para o longo prazo para ter uma velhice saudável, que sabe que isso vai lhe proporcionar qualidade de vida, segurança, bem-estar, que nós comentamos no último episódio, faria. Mas por que é tão difícil? Por que as pessoas não conseguem realmente melhorar o seu comportamento se elas têm a informação que precisam? Então ele vem quebrando esse paradigma de que as pessoas têm que buscar muita educação financeira. E eu não estou dizendo que não tenham que buscar educação financeira. É um pilar importante, mas ele não deve e jamais ser o único. Você não vai conseguir mudar os seus resultados financeiros, a sua estrutura financeira, simplesmente adquirindo mais conhecimento. Você vai ter que avançar na direção do entendimento da forma que você lida com o dinheiro, do entendimento sobre o que você aprendeu sobre o dinheiro, as circunstâncias na sua vida que fizeram que você interpretasse ou reagisse frente ao que acontece contigo hoje, da forma que você reage. Então, é esse movimento que é necessário ser feito para que você consiga mudar os seus resultados. E isso ele traz muito nessa introdução, dizendo que informação não basta. E ele dá, mais uma vez, vários exemplos de pessoas que viveram essa circunstância, mostrando que não é simplesmente o dinheiro. E, por exemplo, ele traz um exemplo, é ótimo, né? Da Denise, que ele diz que o pai da Denise era uma pessoa muito ocupada, muito ausente, e ele sempre dava envelopes com dinheiro no Natal. E os irmãos dela ganhavam envelopes com tipo $300. E que muitas vezes ela não ganhava envelope nenhum. O significado que ela atribuiu a esse ato era: dinheiro significa amor. Se você não ganha dinheiro, você não é amado. Então, olha a construção que ela fez em cima do dinheiro relacionado com esse fato. Eu já entendi clientes que compravam muito, porque passaram uma vida inteira ganhando muito presente do pai ausente, dava muito presente para justificar a sua falta, né? Então, para amenizar, não é nem justificar, mas para amenizar a sua falta, dava muito presentes. Então, presente significa amor. Meu pai diz que me ama me dando presentes. Portanto, quando eu tô adulta, eu preciso seguir comprando presentes, porque isso faz com que eu tenha a sensação de auto-amor, autocuidado. E aí a pessoa acaba gastando muito mais do que poderia. Então, nessa parte de a informação não basta, o objetivo dele era justamente trazer isso, assim, era dizer, e aí ele finaliza meio que mais para a parte final deste capítulo, ele dá um exemplo de uma mesa, que o comportamento financeiro, né, e as tuas
E o teu estresse financeiro é como se fosse uma mesa em que dois pés estão do mesmo tamanho, os outros pés eles estão mais curtos. Então aquela mesa fica meio guianzona, assim, né? Ele não usa esse termo, obviamente, eu que estou usando. E que quando nós temos um estresse financeiro e nós já temos um aprendizado sobre dinheiro meio disfuncional, é como se a nossa mesa ficasse ainda mais bamba. É como se as nossas reações àquelas situações ficassem ainda mais prejudicadas, justamente porque essa mesa tá bamba. Já era bamba e com o estresse ficou ainda mais bambo. Então a gente tem que tentar alinhar esses pés para que a gente consiga reagir de uma forma diferente. Portanto, esse é o capítulo 1, que ele realmente descreve essas evidências, esses processos de aprendizados e experiências que geram o resultado que nós temos comportamental. A partir disso, ele entra num segundo capítulo que eu particularmente achei extremamente didático os exemplos que ele deu e uso várias vezes eu uso o mesmo exemplo. Ele diz o seguinte: bom, já entendemos que o nosso comportamento é resultado do que nós aprendemos e o que nós aprendemos nem sempre é assim exatamente o que aprendemos, mas o significado que atribuímos. Ok, entendi isso. Como que isso resulta no nosso cérebro? E aí ele explica o cérebro trino do McKillen, que foi quem desenvolveu uma teoria que não tem um arcabouço biológico extremamente criterioso, mas que do ponto de vista didático é muito boa, que é a separação do nosso cérebro em 3 grandes áreas. O nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro límbico e o nosso cérebro neocórtex, digamos assim, que é a parte mais privilegiada que só nós seres humanos temos. Ou seja, é a mais atual. E aí o que ele descreve? Que a partir dessa definição de que o nosso cérebro é subdividido em 3 grandes áreas, ele ilustra cada uma dessas áreas com um personagem. E aí ele vai dizer que o nosso sistema primitivo, ou seja, o nosso reptiliano, é o crocodilo, que o nosso sistema límbico é um macaco e que o nosso neocórtex é um cientista. E aí ele vai desenvolvendo e desenrolando a descrição de cada uma dessas partes e como que elas reagem frente às situações. Qual é o papel delas, né? E aí o cérebro reptiliano, que é o cérebro crocodilo, obviamente é aquele crocodilo. Então o crocodilo quer o quê? Ele quer simplesmente garantir a tua proteção. Simplesmente garantir a tua vida. Simplesmente buscar sobrevivência e perpetuar a espécie. Então, o cérebro reptiliano, que é o cérebro do crocodilo, ilustrado pelo crocodilo, é aquele que simplesmente vai reagir, sem nenhum resquício de pensamento consciente. Ele só reage. Pensa num crocodilo, tu está na beira de um açude, ou na beira de um lago, e tem um crocodilo ali. Tu acha que o crocodilo, ele pensa sobre atacar? Nossa, eu vou atacar esse humano, porque esse humano vai me dar tantas calorias, e aí eu vou conseguir ficar tantos dias sem comer, e vai ser muito mais nutritivo do que eu comer um peixe que tem tantas calorias. Esse humano, ele me serve muito mais. É claro que não, né? O que o crocodilo faz? Ele simplesmente ataca. E essa reação nós também temos no nosso cérebro. Nós simplesmente atacamos, não do ponto de vista de ataque, né, de frente como um crocodilo, mas nós reagimos, dependendo dos estímulos, como o exemplo que eu dei da pessoa que foi para a guerra do Vietnã. Ela simplesmente reagiu. O que estava agindo ali? O seu cérebro reptiliano, buscando sobrevivência. E muitos dos nossos comportamentos, eles justamente estão sendo reativos. E aí, se eu somo esse comportamento do crocodilo com o comportamento do macaco, que é o meu sistema límbico, ou seja, que é o meu sistema emocional, é aquele que vai pegar as interpretações, ter aquelas emoções e responder aquelas emoções. Se eu somo crocodilo com macaco,
boa parte das nossas escolhas no nosso dia a dia são dominados por eles. É como se o crocodilo e o macaco tivessem preso o cientista dentro de uma gaiola. O cientista tem pouco espaço, na maior parte das vezes, para agir. Quem governa boa parte das nossas decisões é o macaco e o crocodilo. Tem alguns estudos, mas isso eu acho bem difícil da gente conseguir realmente ter um percentual fixo, sabe? É meio, assim, passível de críticas, mas temos indícios de que 95% das nossas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente, entre aspas, porque não vou entrar na questão de consciente, inconsciente, enfim, a neurociência não gosta muito dessas palavras, porque elas não têm uma reprodução biológica, né? Assim, onde está o teu inconsciente? Não tem uma representação disso no nosso cérebro. Mas só para tornar didático, o que eles dizem é que 95% das nossas decisões seriam inconscientes, ou seja, a grosso modo falando, e sendo didática mais uma vez, nós não temos consciência de que reagimos daquela forma. A pessoa que se atirou no chão por causa do barulho da moto, ela não tinha consciência de que ela ia fazer aquilo. Ela não pensou, nossa, agora eu vou me atirar porque eu escutei um barulho de uma moto e aquilo parece ser igual ao barulho da guerra, então eu vou me atirar para me proteger. Aquilo ali é milissegundos, ela só se atira. E obviamente eu estou dando um exemplo radical, né? Mas na nossa vida, muitas das coisas acontecem dessa mesma forma. Nós não nos comportamos de forma consciente. Nós reagimos simplesmente de forma inconsciente. E aí, esses estudos indicam que mais ou menos 95% das nossas decisões estão aí, no nosso macaco e no nosso crocodilo. É louco, né? A gente pensar assim, meu Deus, então eu não penso sobre boa parte das minhas ações? Por isso que a gente tem que desenvolver muito capacidade de autoconhecimento, entender quais são as nossas tendências comportamentais, como que nós temos uma tendência de reagir a determinadas situações. Porque se tu não fizer isso, tu vai ser completamente controlado pelo teu macaco, pelo teu crocodilo, tu não vai nem saber que tá sendo controlado por eles. E aí você vai reclamar da vida, e aí você vai pegar o chicotinho e vai começar a dizer: nossa, só comigo não funciona, nossa, eu devo ser muito burro, nossa. E não vai adiantar de absolutamente nada. Porque na verdade, tu está só sendo automático. Quase que o sistema 1, o sistema 2 que o Kahneman nos descreve. E se você não conseguir compreender da onde veio essa automaticidade, você só vai simplesmente repetir esses padrões. E aí ele discute sobre o fato de que a gente vai lutar, fugir ou paralisar. E que isso é uma representação natural do nosso comportamento. Como que eu corrijo isso? Ele traz uma síntese bem simples. Que primeiro você reconheça quando você está emocionalmente abalado. Então você perceba, nossa, aqui eu estou emocionalmente abalado. Se eu estou emocionalmente abalado, há uma tendência gigantesca do meu crocodilo e do meu macaco tomarem conta das minhas decisões. Portanto, respira fundo algumas vezes, avalie a precisão do seu raciocínio e não tome a decisão precipitada. É isso os próximos pontos que ele traz. Para quê? Para que você não haja no impulso, não haja de forma completamente reativa. Que você respire, pondere, analise e tome uma decisão mais coerente. E se você for pensar e dizer assim, meu Deus, mas como é que eu faço isso? É treinamento. É treinamento. Ele dá um exemplo, inclusive, de uma enfermeira que ela salva a vida de uma pessoa que estava engasgada. Aquela enfermeira, quando conseguiu, né, liberar as veias respiratórias, veias, as vias respiratórias, ela não ficou pensando 1000 vezes no que ela poderia fazer para fazer aquela liberação respiratória. Ela simplesmente fez. Se você não é da área médica, ou se eu, uma pessoa
que estava se afogando parece parar na minha frente, eu não sei o que fazer. Agora, a enfermeira treinou tanto aquele mecanismo ali que ela conseguiu salvar a vida da pessoa. Mas ela só salvou porque teve treinamento. O nosso comportamento funciona, e isso é um exemplo que ele dá no livro. E aí ele diz que o que a gente precisa entender é que nós precisamos treinar o nosso comportamento. Por isso dessa coisa de, nossa, eu estou emocionalmente abalado. Ok, então dá um passo atrás, respira, analisa a perspectiva, pondera as alternativas, para depois tomar uma decisão. Porque se você. E fazer isso vai te treinando até o ponto de que a decisão que antes era uma decisão que não seria tua automática, passa a ser. Um exemplo. Por que eu digo que o fluxo de caixa deve ser irrelevante? Eu digo para todo mundo. Teu objetivo deve ser que teu fluxo de caixa seja irrelevante. O meu fluxo de caixa é irrelevante há muito tempo. Porque eu treinei tanto o meu comportamento para ser um comportamento que realmente me direcione para os objetivos que eu tenho, que hoje em dia pouco importa eu ficar anotando quanto que eu gasto hoje no café, quanto que eu gasto hoje no almoço, não faz diferença na minha vida. Por quê? Porque as minhas escolhas, elas são alinhadas com os meus objetivos. Eu não vou, em hipótese alguma, ter um ímpeto completamente automático, um ímpeto completamente imediatista, completamente impulsivo, porque não é o meu padrão. Eu treinei o meu comportamento para que ele fosse alinhado com os meus objetivos. E eu me protejo de qualquer risco de ir para outro caminho. Então, lá no início do mês, eu vou fazer a minha análise do meu financeiro, eu já vou investir aquilo que eu tenho que investir, eu já vou separar o dinheiro que vai ficar livre para gastar, e aquele dinheiro que ficou livre para gastar na conta, eu vou ser consciente no uso dele. Então, não preciso mais ficar anotando absolutamente tudo. Por quê? Porque eu consegui ajustar tanto a minha organização quanto as minhas decisões para os meus objetivos, fazendo com que o meu fluxo de caixa se torne relevante. Então, o controle que eu faço é no início do mês, uma análise e o direcionamento dos dinheiros. Fora isso, que eu vou gastando no mês a mês não importa. Entende? Agora, se uma pessoa que tem a vida completamente bagunçada, tem a vida virada do avesso, não entendeu ainda qual é o teu padrão de comportamento e não entendeu ainda quais são os gatilhos que podem fazer com que você desvie o teu comportamento da direção dos teus objetivos, bom, então para você o fluxo de caixa ainda é importante, para ir trazendo esse nível de consciência. Nossa, olha só, aqui eu gastei mais do que devia, mas espera aí, deixa eu entender. Por que eu gastei mais do que eu devia? Qual foi a origem que fez com que eu tivesse esse ato impulsivo? Foi porque eu estava estressado? Foi porque eu vi uma promoção e acabei caindo? Foi porque eu vi uma possibilidade de aproveitar uma oportunidade de comprar algo que eu não tinha encontrado ainda? E aí eu enchi minha cabeça de justificativas para comprar? Enfim, várias coisas podem ter acontecido. Só que tu só vai perceber que tu gastou de forma impulsiva quando tu construir inteiro o teu fluxo de caixa, olhar para ele, ver que passou do limite e buscar entender o que tu passou no limite e por que tu passou do limite. Aí, nesses casos que ainda não teve uma reeducação financeira bem estruturada, o fluxo de caixa é importante. E isso é treinamento. Portanto, não espere que a sua vida vai mudar do dia para a noite, não espere que a sua vida vai ser uma fórmula mágica, e ele fala isso no livro. Não esperem aqui no livro fórmulas mágicas. Esse não é o caminho. E ele diz no livro coisa que eu falo sempre também. Não é uma fórmula mágica que funciona para todo mundo, porque cada pessoa viveu uma experiência e vai reagir coerente com aquilo que você aprendeu, você viveu. Portanto, como é que eu vou colocar para você um exercício que nada tem a ver com o que você viveu? Que nada tem a... Por exemplo, assim, digamos que você seja uma pessoa que gasta muito. E aí eu pego um exercício de uma pessoa acumuladora, que guarda muita coisa, e dou para ti. Não tem a menor coerência. Então isso é interessante, assim, que ele traz.
treine o seu comportamento. Entenda que não vai ser uma fórmula mágica, mas avalie quais são os aspectos que você precisa mudar e vá treinando o teu comportamento para isso. E aí, depois de falar sobre esse zoológico interno, ele fala sobre traumas. Que o que podem... antes de entrar no trauma ainda, pulei um capítulo aqui. Antes de entrar no trauma ainda, ele fala sobre pertencer a qualquer custo. E aí ele discorre sobre todos os aspectos, né, que nós... Vou olhar a hora até, porque eu já falei bastante, né? Já tenho que dar uma corrida aqui. Ele fala sobre o fato de que nós temos uma tendência a querer e nos sentir pertencentes. E aí, sobre esse capítulo, eu vou só trazer um ponto que eu acho bem relevante. Ele fala sobre zona de conforto financeiro. E aí ele dá um exemplo que pensa no teu bairro, o bairro que tu se criou, onde tu morou a vida toda. Aquele bairro não é tão familiar para você? Quando você pensa em ir para um lugar completamente novo, como que você se sente? Não dá aquele certo desconforto, aquela certa, nossa, eu preciso me adaptar, aquela sensação assim, eu preciso me adaptar. Então vai levar, tu entende que vai levar um tempo para que haja essa adaptação. Partindo desse exemplo, ele diz assim, olha, da mesma forma que a gente se acostuma com um bairro em que a gente viveu a vida inteira e que sair dali é desconfortável, se a vida inteira tu viveu num caos financeiro, se a vida inteira você não soube cuidar do seu dinheiro, se a vida inteira você não teve uma relação positiva com o seu dinheiro, e se a tua família, que isso é mais forte ainda o impacto, se a tua família a vida inteira lidou com o dinheiro de forma caótica e sempre com dificuldade financeira, para você este é o normal. E sair disso é como abandonar a tua família. Então, é como se você ficasse preso à sua zona de conforto financeiro. E isso pode parecer balela, mas assim, eu já vi casos acontecendo muito próximos de pessoas que em um dado momento conseguem ter uma reserva, conseguem, e rapidamente elas dão um jeito de se ver livre daquilo ali. Porque ter reserva é como se fosse anormal no meio em que ela vive. Como que eu vou ter reserva se ninguém na minha família tem? Como que eu vou ter reserva enquanto alguém da minha família está passando necessidade? Bom, então eu também não vou ter. Vou resolver o problema dela e vamos ficar todos no mesmo problema, que é não ter reserva. Então toma cuidado com isso, assim, porque realmente nós temos uma tendência a sempre voltar para esses núcleos, porque é aquela necessidade de pertencer àquele ambiente. Olha para isso e pensa: será que eu não estou a vida inteira criando mecanismos para que eu siga presa dentro desse mesmo contexto, que foi o contexto que eu vivi a vida toda? Essa é uma reflexão bem importante que ele faz para terminar a parte 1, discutindo exatamente os traumas financeiros, discutindo o fato de que muitas pessoas acabam vivendo situações que são muito significativas do ponto de vista emocional e que esses eventos acabam modulando o resto da vida como um todo. E ele conta, um dos exemplos que ele conta é da Leslie, não sei se é assim que pronuncia o nome. É uma menina que, ao longo da vida dela, ela foi incentivada pelos pais a economizar, a fazer poupança. E aí, ela sempre pegava a mesada, guardava a metade no banco e a outra metade ela gastava. Quando ela tinha 12 a 13 anos, ela foi no banco para verificar se ela havia conseguido, quanto que já tinha na conta dela, porque ela gostava muito disso, e avaliar, né? Olha, quanto que eu tenho na conta, o que está acontecendo, enfim. Quando ela chegou lá, para surpresa dela, o dinheiro tinha sumido. E aí a gerente do banco disse: teu pai resgatou o valor que tinha na sua aplicação. Ela chegou em casa e disse: pai, como assim? Meu dinheiro? E ele olhou, riu e disse assim: aquele dinheiro era meu. Dali para frente, ela nunca mais conseguiu guardar dinheiro. Por quê? Porque se ela guardasse, alguém podia pegar. Então, melhor eu mesma usufruir. E ela nunca mais tinha tido segurança financeira por causa desse episódio.
Portanto, o que ele instiga que nós possamos parar e fazer é: será que na minha vida houveram situações traumáticas do ponto de vista financeiro, como esse exemplo? E será que este trauma, entre aspas, não vai repercutir num comportamento disfuncional? E a partir dessa reflexão, e eu te convido a fazer essa reflexão, ele entra na parte 2 do livro, né? Que é falar sobre esses padrões disfuncionais. E aí um conceito que é importante, antes de nós ir para esses padrões disfuncionais, é que esses momentos vividos e aprendidos sobre o dinheiro, como desse caso do pai pegar o dinheiro lá na poupança, os autores chamam isso de flashpoint financeiros. Eu ainda não tinha dado o conceito, né? Então, flashpoint financeiro nada mais é do que eventos que acontecem, isso conceituado pelos autores do livro. São eventos que acontecem nas nossas vidas que modulam a forma com que a gente vê o dinheiro, por exemplo. E aí eles chamam isso de flashpoint financeiros. E os distúrbios financeiros são os resultados desses flashpoint financeiros. Então, o que é um flashpoint? É um acontecimento. Como que eu vou interpretar isso e qual o comportamento que vai direcionar? E aí ele fala sobre esses distúrbios financeiros. A parte 2, ela é toda desenhada para caracterizar esses distúrbios financeiros. E ele separa essa categorização em 3 grandes níveis: de rejeição ao dinheiro, de adoração ao dinheiro e de relacionamentos, ou distúrbios relacionais, como ele chama. Para cada um desses, ele discorre sobre vários aspectos de distúrbio. E aí eu vou meio que falar geralzão, porque se eu fosse me detalhar em cada um deles, nós passaríamos aqui horas e horas. Mas olha só, de rejeição, ele traz 1, 2, 3, 4 características, que não são características, são 4 distúrbios que podem ser derivados da rejeição ao dinheiro. A rejeição ao dinheiro, a grosso modo, vai estar relacionado com o fato de você atribuir ao dinheiro uma conotação negativa, ter medo, ter ansiedade. Então, se eu te disser assim, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você pensa em dinheiro? Se você falar medo, se você falar ansiedade, se você falar preocupação, provavelmente você vai se enquadrar em algum desses distúrbios relacionados à rejeição. Quais são eles? Negação financeira, aquelas pessoas que realmente não vão querer nem olhar, melhor nem ver, melhor nem saber, melhor não, deixa quieto. Negação. Rejeição ao dinheiro, que está diretamente relacionado com esses aspectos bem negativos, assim, que o nome geral é rejeição, né? E aí tem um aspecto específico só da rejeição. Não gastar com nada, pessoas que se tornam muito avarentas, que são aquelas pessoas que têm medo de gastar. Então, existe um distúrbio que não é tão estudado na literatura e que a literatura acadêmica não usa esse nome, mas é a crometofobia. Ele não discute isso no livro, mas é a crometofobia, que é o ato de não gastar. Eu tenho medo de gastar o meu dinheiro. Então, percebe que a rejeição, ela pode levar, né, principalmente para essa coisa de eu não vou gastar ou eu vou gastar para ficar sem dinheiro, porque dinheiro é ruim. Então, tem esses dois lados. E a excessiva aversão ao risco, né? Pessoas que têm rejeição a dinheiro acabam sendo bem avessas ao risco. Avalia se você se enquadra em alguma dessas características que podem estar desenvolvendo esses distúrbios. A adoração, ela vai estar ligada com achar que dinheiro é a resolução para tudo. E aí ela vai desencadear diversos distúrbios, como a pessoa pode correr risco muito exagerado. Então, diferente daquele que rejeita, que vai ser mais conservador, o que adora, por vezes, vai ser muito audacioso, digamos assim. Vai ter mais risco de jogos patológicos, ou seja, se viciar em jogos, né? Vai, por vezes, vai ser mais workaholic, que é viciado em trabalho.
porque ó, eu preciso trabalhar para produzir mais dinheiro, então tem que ter um limiar de cuidado para ver se a coisa não extrapola. Pode ter um excesso de gastos, né, de consumo, de compra compulsiva, para que eu realmente o olhar do que tem muita adoração eu preciso comprar coisas, eu preciso do dinheiro porque é isso que vai me fazer feliz. Entre rejeição e adoração, por vezes é melhor que tu tenha adoração do que rejeição, porque rejeição tu não vai produzir dinheiro muitas vezes, ou todo o dinheiro que chegar na tua mão tu vai te ver e buscar um jeito de te ver livre dele. Mas na adoração a gente também tem que ter um cuidado que por vezes a gente gasta tanto que também fica sem. E aí os dois vão levar para o mesmo resultado, ficar sem dinheiro. Então, assim, entre rejeição e adoração, óbvio que é melhor tu trabalhar para que tu tenha uma percepção do dinheiro positiva, ou seja, entender que dinheiro é importante, mas não pode sobressair a ponto de achar que dinheiro é tudo e sair aí gastando e achando que é a compra, por exemplo, que vai fazer com que tu seja mais feliz. Então tem que ter sempre esse equilíbrio. E aí ele discorre sobre esses dois grandes mundos, digamos assim, rejeição e adoração. E mais tarde, essa discussão de rejeição e adoração, somado com status e vigilância, que são outras duas crenças que ele chama de, os mesmos autores chamam no artigo sucessivo de scripts financeiros, ou seja, as crenças financeiras eles chamam de script, que ele soma essas duas categorias, esses dois scripts de rejeição e adoração, o script de vigilância, o script de status, e ele desenvolve uma escala para que a gente consiga avaliar o nosso nível, né, as nossas crenças financeiras. Eu, inclusive, uso essa escala, tem aqui na descrição do vídeo, se tu quiseres fazer uma análise de você mesmo, você consegue fazer o testezinho e entender como que você funciona. Então, é bem interessante porque faz de uma forma simples com que nós consigamos entender como que eu vejo o dinheiro. Quais são os distúrbios que eu tenho em relação ao dinheiro? Quais são as crenças que eu tenho? E como que isso acaba desencadeando no comportamento. Depois, ele vai falar sobre os relacionais. E eu acho muito interessante nós olharmos para os relacionais. Porque por vezes não está diretamente relacionado com você de forma independente, mas está relacionado com a tua interação com as pessoas das quais tu convive. Então ele vai falar sobre infidelidade financeira, e isso é muito importante. O segundo maior motivo de divórcio no mundo é infidelidade financeira. São casais que não conseguem lidar bem com o dinheiro de forma transparente. E aí um começa a esconder do outro as suas decisões financeiras, e isso acaba gerando inúmeros conflitos. Portanto, olhar para isso é uma coisa bem importante. Ele fala sobre o incesto financeiro, e aí ele traz vários exemplos, mas o cerne é mães, por exemplo, que utilizam os filhos para manipular o pai. Ah, pede pro teu pai, pede pra tua mãe, pede pro teu pai, pede pra tua... eu acho isso, sabe, assim, meio que a criança fica ali no meio daquela briga incessante, e que isso é péssimo do ponto de vista de estrutura para a criança. Ele fala também da facilitação, que são principalmente pais que acabam facilitando muito as vidas dos filhos, dando absolutamente tudo o que eles querem, e que isso não é positivo. E isso está comprovado cientificamente em mais de um artigo, isso é unânime nos artigos. Pais que ficam protegendo os filhos incessantemente, eles vão criar adultos que são inseguros, adultos que têm maior probabilidade de vício, adultos que não conseguem ter e se manter sozinhos. Isso é muito ruim. Então, a facilitação é tu não fazer com que o outro se esforce para ter os seus resultados. Eu vou estar sempre, né, colocando naquela bola de cristal e não deixando que nada de ruim aconteça. Só que, na verdade, achando que eu estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. E por fim, mas não menos importante, a dependência. A dependência financeira é ainda é um dos aspectos que faz com que muitas mulheres se mantenham em relacionamentos abusivos, porque são vulneráveis do ponto de vista financeiro. Então, eu dependo 100% daquela pessoa, então eu não posso sair deste relacionamento. E vários outros tipos de dependência financeira, que, por exemplo, a facilitação pode desencadear também uma dependência, né? Se
a vida inteira me facilitaram a minha vida, eu criei uma dependência. Então, a dependência pode ser uma consequência da facilitação. Esses são os distúrbios principais que ele traz no livro. Como eu disse, essa parte inteira do livro, toda a parte 2, é para realmente trazer exemplos a respeito desses distúrbios. O que eu te sugiro? Que você vá lendo e que você vá tentando se identificar. Nossa, será que eu tenho esse padrão? Será que aconteceu isso comigo? Será que aqui tem alguma coisa que tem a ver com as minhas escolhas? O que eu posso melhorar nesse sentido? O que pode direcionar para os meus objetivos e me afastar da situação que eu me encontro hoje? Então, tenta ler toda essa parte de distúrbio e tenta se enxergar e se alocar dentro daqueles distúrbios, para que você comece a ter uma maior consciência dos seus padrões comportamentais. Isso vai ajudar bastante. E aí, depois de discorrer, né, as origens dos nossos distúrbios financeiros e os nossos distúrbios, ele vai trazer soluções bem práticas. Algumas, como eu disse, não são validadas cientificamente, e essa é a minha crítica, né? Mas, como eu disse no início, eu não posso julgar pela minha lente, né? Eles tinham um objetivo com esse livro, que é torná-lo acessível, didático. Então, eles têm a acurácia deles. A mim cabe olhar, criticar do meu ponto de vista, mas eu não posso dizer que aquilo é bom ou ruim, porque foi o que eles quiseram fazer. Eu trago esse apontamento porque realmente algumas das técnicas que eles trazem ali não são validadas cientificamente. Nessa parte de resoluções, são feitas por eles, eles testam me fugiu a palavra, né? Eles testam esses exercícios, era essa a palavra que eu queria, só que eles não fizeram, por exemplo, para que a gente consiga dizer assim, ó, tal tratamento é o melhor, eu preciso fazer uma pesquisa e eu preciso que essa pesquisa siga todo um rigor metodológico. Então, eu preciso, por exemplo, separar em 2 grupos, fazer com que esses grupos sejam idênticos do ponto de vista de características, aplicar a técnica ou o exercício para um grupo, não aplicar para o outro e conseguir fazer um comparativo de se o grupo que teve o exercício realmente aplicado, ele conseguiu ter melhor ou pior resultado do que aquele grupo de controle que não sofreu aquela mesma intervenção. Então, a gente chama isso de como se fosse um experimento, e é um experimento randomizado. Então, eu vou pegar um grupo grande, vou separar os 2 grupos, um grupo não vai saber em qual grupo ele está, então vai ter uma aleatoriedade na alocação desse indivíduo dentro de cada um desses grupos, para que eu consiga dizer se o tratamento é efetivo ou não. E muitos desses exercícios não têm esse rigor, né, de seguir toda essa metodologia, por isso que a gente tem que ter algum cuidado. De todo modo, as atividades que ele traz ali são bem simples e, assim, sinceramente, você não vai perder em absolutamente nada em fazer. Pode ser que não tenha uma eficácia gigantesca, mas, assim, perder você não vai, sabe? Aquela coisa assim, tá, mas o que eu ganho que eu perco? Não, eu não perco nada, então faz. O que custa? Vai que te ajude, sabe? É isso. Por isso que eu digo que eu faço a crítica, mas também, assim, é só um rigor mesmo que vale a pena a gente diminuir um pouquinho a barreira em relação ao rigor e testar, porque daqui a pouco vai te fazer bem. E aí, nesse fazer bem, ele fala sobre algumas coisas bem importantes, a gente conseguir identificar tudo isso que a gente já comentou aqui, identificar as situações que nós vivemos, os significados que nós atribuímos. Ele sugere muito o uso da TCC como uma alternativa. E a TCC, essa sim é validada, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Eles, inclusive, dentro do laboratório deles, eles usam a TCC. Então, eles fazem alguns testes com essa TCC, com a teoria cognitiva comportamental aplicada às finanças. E isso é muito útil. Portanto, as atividades que eles dão ali, tem uma que eu acho bem interessante, que é uma das últimas, que é criar como se fosse a tua árvore... como é que é? Ideológica, não. A tua árvore biológica. Ai, me fugiu o nome. Cronológica, não. A tua árvore
da tua família, só que olhando pelo ponto de vista financeiro. E eu acho muito legal esse exercício, assim. Você vai desenhando e conseguindo identificar, assim, pelos tamanhos. Inclusive, ele sugere que você mude o tamanho da representatividade de cada um, das pessoas da família, e que tu consiga fazer um desenho que tu olhe e sintetize e resuma a sua relação com o dinheiro e a relação da sua família com o dinheiro. Então, é um exercício que eu particularmente acho bem interessante de ser feito. E a partir disso, ele sugere que você escreva. E eu também concordo que é muito bom. Você escreve a situação, escreve como você interpreta aquela situação, que comportamento aquilo está te gerando. Parar e escrever. Eu acho que traz uma clareza diferente do que só pensar no assunto, sabe? Porque quando você para e escreve, parece que as coisas saem do abstrato e vêm pro claro. Então escreve, desenha, e isso são as sugestões que ele dá nessa parte 3, que é destinada para eu entendi de onde veio, eu entendi quais são os meus distúrbios, como que eu resolvo. E aí ele sintetiza e encerra o livro dessa forma. Como eu disse, assim, é um livro que, de verdade, eu sugiro que você comece por ele, porque ele é fácil de ler, ele gera reflexões muito interessantes, ele faz com que a gente olhe para as nossas escolhas e decisões de uma forma mais clara, mais transparente, e ele faz com que a gente saia daquele mundo idealizado de que para ter e resolver a minha vida financeira basta um monte de regrinhas, que não é assim que funciona. Então eu acho que vale muito, muito, muito mesmo a leitura, principalmente para aqueles que estão nessa etapa de desenvolver consciência financeira e do seu comportamento. De coração, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de se inscrever, porque tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreve no canal e vamos fazendo com que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Pituca já está me solicitando para sair, que está na hora quase do seu almoço. Então, meu muito obrigada e até semana que vem.